Bom dia! Pessoal, estamos começando mais uma aula de redação. Quero dar as boas-vindas para quem começa o nosso curso nessa semana. Quero dizer para vocês que estou muito feliz com os resultados de vários de vocês em redação, acompanhando o crescimento, a evolução dos textos, sabendo que cada uma das aulas está surtindo de alguma forma efeito na escrita de vocês. Para quem está começando o nosso curso nessa semana e vai escrever a redação pela primeira vez agora, atenção para o recado. Como é que vocês fazem para saber do tema da redação e como é que vocês fazem para enviar o tema de redação para quem é aluno online? Dica importante. Toda quarta-feira é dia de simulado de redação. Então, na quarta-feira de manhã, vocês vão receber a proposta de simulado de redação, vocês recebem isso notificado por e-mail, e vocês têm até a sexta-feira daquela semana para enviar o texto. Como é que faz, professora? Escreve o texto naquele formulário que a gente envia para vocês no portal. Vocês podem imprimir a folha, fazer a redação de vocês no seu rascunho e passar limpo a caneta naquela folha padrão do nosso curso. O que pode fazer, então? Depois da redação pronta, tira uma foto com o seu celular ou escaneia, pode ser até no aplicativo de celular, e envia para o e-mail redacão@ceisc.com.br. Este aqui é o endereço para vocês enviarem as suas redações. Na verdade, quer dizer redação, mas nós não colocamos tio nem cedilha, por isso redacão@ceisc.com.br. Então, para cada um dos textos, vocês vão enviar um e-mail. E vocês vão ter a resposta na semana seguinte por e-mail também. Quem ainda não fez todas as redações, atenção, gente, nós estamos na semana que vem, no dia 30, encerrando o primeiro módulo. Então, vocês podem mandar suas redações até a semana que vem, no dia 30, para que vocês não percam nenhuma parte. Então, atenção. Enviar por e-mail e vocês vão receber a resposta por e-mail também. A redação vai ter a correção personalizada e é importante que vocês façam na sequência, que vocês acompanhem as aulas, porque cada semana tem uma atividade diferente para vocês em relação à escrita. Nós temos combinado ao longo das nossas aulas que vocês vão ser desafiados a saírem das suas zonas de conforto e escreverem de uma forma diferente. Então, nós já desafiamos vocês a escreverem começando o texto por uma citação. E agora, nesta semana, já completamos o simulado 8, então 8 redações. Vocês foram desafiados a começar o texto contando uma historinha. Por quê? Nós aprendemos isso na nossa última aula. E eu espero que cada uma das aulas seja aproveitada de modo a fazer com que vocês criem um repertório de escrita cada vez mais diversificado e um repertório de escrita que vai dar condições de vocês fazerem bons textos e conseguirem aquela tão sonhada nota máxima. Porque a gente pode conseguir. Só que, gente, redação é uma questão de treino. Então, eu não posso achar que eu não sei fazer, que eu não consigo, que eu não vou escrever. Não adianta. Eu preciso treinar, eu preciso me desafiar a escrever, porque é só através do treino que eu vou conseguir desempenhar melhor a minha atividade de escrita. Ninguém nasce sabendo escrever. A gente aprende, a gente desenvolve as competências ao longo do tempo. E nesse desenvolvimento de competências, nós falamos, desde a nossa primeira aula, sobre o que singulariza um texto de vestibular e um texto de Enem. Falamos que nós não podemos mais só produzirmos informação num texto, a gente precisa se posicionar sobre os assuntos, que é isso que se espera de um texto argumentativo. Falamos também dos probleminhas que alguns autores podem apresentar em seus textos, falamos de tipos de textos e falamos do parágrafo de introdução, e agora nós estamos na parte das aulas em que nós vamos saber como que a gente desenvolve um texto. Nós já vimos nas aulas anteriores que nós podemos ter 4 estratégias para começar um texto, no parágrafo da introdução, e agora no desenvolvimento nós vimos 2, o desenvolvimento por exemplificação e o desenvolvimento por comparação. O que nós vamos falar hoje? Do desenvolvimento por apelo ao testemunho de autoridade. Então, hoje nós vamos dedicar a nossa aula a uma terceira estratégia de desenvolvimento de ideias no texto. Para isso, eu quero resgatar com vocês, já que nós não tivemos aula no último sábado em função do feriado, os nossos combinados importantes. Nós temos a cada semana um simulado de redação e a cada semana eu lanço um tema para vocês comporem o caderno temático de vocês. E aqui nós começamos pelo primeiro tema, olha aqui comigo no slide, casais Jinx. Depois nós pedimos que vocês criassem as leituras e registrassem as informações em relação a conflitos entre países no contexto contemporâneo. Na terceira semana falamos do sistema carcerário brasileiro. Na quarta, pedi que vocês estudassem sobre as mulheres de destaque no cenário político, econômico e social.
Quinto tema, efeitos da ditadura militar. Lembrem que nós tivemos um dos nossos eventos tratando da ditadura militar, no dia 24 de março. Depois, pedi que vocês estudassem sobre aumento da sífilis no Brasil. E como no último sábado a gente não teve aula, agora tem 2 temas novos. Qual é o tema 7 e o 8? 7. Efeitos da pegada hídrica no Brasil. Gente, nós tivemos uma aula show num sábado com o professor Giba de Geografia e que ele introduziu essa palavrinha mágica. E ele falou durante muito tempo sobre pegada hídrica. Alguém sabe o que é uma pegada hídrica? Pulei essa aula? Se eu pulei essa aula do sábado com o professor Giba, é interessante olhar, porque esse é um tema da moda e tem a ver com aquilo que muitos professores estão apostando como fundamental para o Enem, por exemplo, que tem a ver com a crise de água que estamos vivendo no Brasil. Pegada hídrica tem a ver com os nossos comportamentos em relação ao uso da água. Pesquisem sobre isso, é um tema que já caiu também em questões de vestibular da FUVEST, então a gente tem que saber o que é essa pegada hídrica. E aí eu proponho também, para nós fecharmos a semana 8, uma pesquisa sobre o aumento da desigualdade social no Brasil. Em 2017, foi divulgado que no Brasil, que apenas 6 pessoas brasileiras são donas de mais de 90% das riquezas. Então, nós estamos cada vez mais tendo menos pessoas muito, muito, muito ricas e muitas pessoas muito, 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 muito pobres. Aumentou a discrepância, a desigualdade entre pobres e ricos no Brasil. E nós temos que estar atentos a isso, porque é uma questão que envolve aquilo que, por exemplo, o Enem define como tema central das suas propostas de redação. Tema de caráter político, social, econômico. E é algo que é inquietante, porque nós deveríamos estar diminuindo a desigualdade social e nós temos um aumento disso nos últimos anos. Então, fechamos hoje a nossa última aula do módulo 1 e fechamos 8 semanas de curso com 8 temas no caderno temático e 8 temas para a redação. Então, atenção, gente, qual é o nosso compromisso? A cada semana, nós temos uma redação e um tema diferente para o caderno temático. Então, nós estamos fechando a semana 8 com 16 assuntos para vocês terem conhecimento, se vocês, claro, fizerem todas as nossas listas na sequência. E esses temas são temas que podem aparecer em quaisquer vestibulares, podem aparecer ao longo de outras questões também. Aí fica a dica, quem ainda não fez seu caderno temático, dá tempo, não pode perder o momento para não ficar com a atividade acumulada. E aí vamos lembrar um pouquinho que nós estamos trabalhando a estrutura de um texto canônico. Aquele texto que, para nós, vai ter 4 parágrafos. Por que 4 parágrafos? Porque a maioria dos vestibulares e o próprio Enem trabalham com redações que têm 30 linhas. Então, eu não vou conseguir fazer bons parágrafos bem desenvolvidos, por exemplo, 5, 6 parágrafos, se eu não tiver mais do que 30 linhas. Então, nós estamos orientando vocês a escreverem 4 parágrafos. E é muito importante que vocês consigam desenvolver 4 parágrafos harmônicos, com quantidade de linhas que não ficam discrepantes, por exemplo, um parágrafo com 10 linhas e outro com 3. Ou um parágrafo de 15 linhas e outros 2 de 5. Não pode, gente. Nós temos que dividir as ideias de forma harmônica também, porque isso mostra que a gente tem um raciocínio razoavelmente equilibrado. Então, vamos tentar fazer sempre a estrutura de 4 parágrafos. A maioria de vocês está dando conta. E nós estamos trabalhando com a construção de quê? O parágrafo de introdução tem que apresentar quantos elementos? O que a gente marcou no nosso parágrafo de introdução? Vamos lembrar sempre que isso é fundamental. O parágrafo de introdução tem que dar conta de 3 elementos. Ele tem que anunciar o tema, ele tem que indicar o que eu vou defender sobre esse tema e tem que me deixar claro qual é o projeto de texto. Ou seja, eu tenho que ler o meu primeiro parágrafo, ou melhor, eu tenho que ler o parágrafo de vocês, o primeiro, e entender que vocês manifestaram compreensão sobre o tema, que vocês têm um ponto de vista sobre esse assunto e que vocês me indicam como que vocês vão desenvolver esse texto. Aquelas palavrinhas mágicas que vão anunciar o que vai constar no parágrafo de desenvolvimento 1 e o que vai contar no parágrafo, o que vai aparecer no parágrafo de desenvolvimento 2.
Esta parte aqui é uma parte que eu ainda não enxergo em todos os textos de vocês. Então, fica o alerta, gente, para que nós consigamos mostrar para a banca que vai ler, que vai atribuir a nota da redação de vocês, que vocês têm um raciocínio organizado, que vocês já indicam para o leitor o que vocês vão apresentar na sequência. Então, são aquelas divisões de tópicos que nós vamos apresentar no primeiro parágrafo, mas que só vão ser desenvolvidos nos parágrafos 2 e 3 do texto. Então, vamos lembrar isso. Aí, quando nós chegamos aos parágrafos de desenvolvimento, a gente tem que dar conta de corresponder a esse projeto de texto. E aí, depois, nós vamos fazer o último parágrafo sobre o qual a gente ainda não conversou. Para mostrar isso para vocês, eu quero retomar a redação que vocês nos apresentaram para o simulado 7. Lembre o que foi o simulado 7. Eu pedi que vocês escrevessem uma redação em que vocês explorassem a introdução por meio de uma frase, uma citação inicial, para vocês não começarem seus textos usando só afirmativas. Aí vocês vão lembrar do tema e vão lembrar que era um tema bastante acessível, um tema que tem a ver com saúde pública no Brasil. E eu comentei na nossa última aula que toda vez que a gente cita aquela frasezinha para introduzir o texto, aquela frasezinha tem que ficar bem articulada no parágrafo para eu entender o que vocês querem dizer, e aí sim vem a tese, e aí sim vem o projeto de texto. Lembre, nós tivemos textos que trataram da população idosa, dando conta de que a população idosa é uma população sexualmente ativa, e por ser sexualmente ativa, ela também está à mercê de contrair alguma doença sexualmente transmissível. E aí, vocês viram que aumentou o número de idosos que têm doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis. O texto 2 trata de um caso específico de uma senhora idosa que contraiu o vírus da AIDS, e ela não sabia que ela precisava também se cuidar. Então, qual é uma conclusão a que nós chegamos em relação a isso? Os textos vão induzindo vocês a raciocínios. Se uma idosa não sabia que ela tinha que se cuidar, significa que ela teve uma educação sexual? Não, nem na escola, nem fora da escola, porque provavelmente nós já sabemos que quando nós temos campanhas informativas contra HIV, campanhas informativas contra qualquer doença sexualmente transmissível, quem é que é o público-alvo dessas campanhas? Os jovens. Então, qual é a outra conclusão a que a gente chega? Os idosos não estão sendo o público-alvo de campanhas de conscientização, de campanhas de informação sobre sexualidade. Então, eles estão sendo excluídos de uma situação importante que tem a ver com saúde pública. O texto 3 vai dizer que, realmente, todo mundo tem sexualidade, a gente vai desenvolver de forma mais ou menos intensa ao longo da nossa vida, e os idosos também têm uma sexualidade, só que, normalmente, não se fala sobre sexo na terceira idade. Não se fala com os idosos sobre isso, e os idosos tendem também a não conversar sobre esse tema. Por que acontece isso? Porque tem uma ideia equivocada de que, por ser idoso, ele não transa, e porque nós não temos uma cultura de formação em que o sexo é tratado de forma tão natural. Ainda mais quando se pensa nas gerações anteriores. Imagina uma vovó de 80 anos falar sobre uma filha como uma neta no Brasil, considerando a nossa conjuntura social, educacional, histórica, que ela está a fim de transar, que ela tem desejo sexual. Normalmente, isso não é comentado. Nós temos esse tabu ainda. Só que esse tabu está aí, e aí os dados mostram estatisticamente que os idosos estão também se contaminando pelas doenças sexualmente transmissíveis. E esse quadro aqui é para ajudar vocês a mostrar que, realmente, de 2007 até 2015, houve um avanço significativo dessas doenças. A gente poderia usar esses dados de forma mais direta, dizendo que, nos últimos 9 anos, houve um aumento expressivo de idosos contaminados por HIV. E quanto aumenta a idade de 50 anos até 54, o aumento é mais expressivo ainda, né? Olhem só a primeira parte, esta aqui, do nosso gráfico, né? Considerando o público de 50 a 54 anos, houve um aumento muito maior do que o público de 55 a 59. E quando a gente chega no público com mais de 60 anos, o salto é maior ainda. Notem que nós tínhamos só 145 casos em 2007 e pularam para 298 em 2015. E aí, considerando todos esses dados e os conhecimentos que vocês já construíram pela leitura que foi apresentada para vocês, sempre no plano de estudos da terça-feira, eu pedi que vocês construíssem uma redação sobre medidas para a redução do avanço de doenças sexualmente transmissíveis em idosos. E aí, atenção, gente. De propósito, eu não especifiquei que era Brasil, porque vocês poderiam até pensar em um outro contexto, embora todos os dados dos textos motivadores tratassem de Brasil. Então, significa que, se vocês quisessem discutir aumento de DST entre idosos em qualquer outro lugar do mundo, vocês poderiam, tá?
E aí, como regra, nós tivemos um desafio, que vocês escrevessem a redação, apresentando no parágrafo de introdução uma estratégia de citação, como nós vimos nas duas aulas anteriores. Aí lembrar que toda vez que a gente usa uma citação, ela tem que ser uma citação que nos ajuda a introduzir o tema e que seja uma citação fidedigna, bem escrita, bem encadeada. E aí eu quero trazer exemplos para vocês. Vamos analisar comigo o primeiro fragmento sobre este tema. Diz um autor do texto o seguinte: o aumento de doenças sexualmente transmissíveis vem crescendo constantemente entre os idosos em função do aumento de sua qualidade de vida, em função de estarem vivendo por mais tempo, sendo... Ali faltou uma palavra, talvez. Fazendo com que tenham mais relações sexuais. Tirando as questões relativas à acentuação gráfica, à repetição de palavreado, pergunto para você se esta introdução atendeu à proposta de redação que solicitava uma citação no início. Não. Então, em relação a este item de avaliação, o autor desse texto, a autora desse texto, vai ter pontuação 0 ali, porque não atendeu à proposta de redação. Faltou a citação, embora tenha entrado no tema. Apresentou o tema, dizendo que realmente nós temos um aumento de DSTs entre os idosos. Olhem essa outra aqui. Essa redação diz assim. Começou com aspas, cuidem das aspas. Parece que todo mundo já sabe da importância do preservativo, mas precisamos repetir para que todos realmente usem, afirma o Dr. Carlos Araújo, renomado médico, cirurgião geral e vascular e andrologista. Podendo ser relacionada com a geração dos idosos, que possuem uma dificuldade maior do uso de camisinha, visto que essa prática se remete à sua juventude, quando as DSTs não eram propagadas. O que acarretou, no Brasil, um aumento de casos de pessoas infectadas com mais de 50 anos. Diante desse cenário, é necessário que o Ministério da Saúde, juntamente com a mídia, mobilize campanhas de conscientização sobre a importância da proteção para a terceira idade e que o governo invista em acompanhamentos preventivos com agentes de saúde especializados. Pergunto, o autor ou autora deste texto usou a citação como foi pedido? Usou. Claro que aqui nós poderíamos fazer um encaixe um pouquinho mais direto, porque algumas frases precisariam estar com vírgula e não sendo frases autônomas, com início, meio, fim, que talvez não ficou tão completo. Mas aqui o autor desse texto foi muito feliz. Ele entendeu que ele precisava usar uma citação, e a citação foi muito bacana, porque vai combinar com a ideia de que nós precisamos falar de prevenção a DSTs em todas as idades, para todos os públicos. E aí vai chegar a questão do idoso. Este autor do texto aqui, ou esta autora do texto, então, foi feliz porque usou a citação, foi feliz porque anunciou o tema, indicou a tese e marcou um projeto de texto que vai ser desenvolvido na sequência dos parágrafos seguintes. Então, este aluno, essa aluna está de parabéns em relação a isso, porque a aula foi produtiva nessa perspectiva. Este outro texto é um texto que diz assim, entre aspas, velho é o preconceito, o importante é se prevenir. Fecham aspas, afirma Carlos Augusto Araújo, médico, andrologista e diretor do Instituto Paulista. A frase citada manifesta-se um período de aumento do número de casos de DSTs entre idosos, rompendo com estereótipos que vinculam a velhice a uma fase imune de DSTs, além de abordar de modo pontual a necessidade de prevenção contra essas doenças. Assim, faz-se necessária a atuação imediata da sociedade a fim de conter os avanços de DSTs entre idosos por meio de medidas preventivas e imediatas. Este aluno ou esta aluna está ou não está de parabéns? Fez citação? Mais baixo? Fez. Introduziu o tema? Sim. Apresentou a tese? Sim. Apresentou um projeto de texto? Sim. Este aluno fez uma introdução quase perfeita. Por que é quase perfeita? Porque nós temos uma repetiçãozinha ali de palavras que vai comprometer um pouquinho, bem pouquinho, a parte linguística do texto. Lembra que a gente não pode repetir palavra. Eu quero destacar para este aluno, para essa aluna, que eu fiquei muito feliz em ver o texto dele ou dela, porque usou a citação, como foi regra da proposta de redação, e ainda, eu quero destacar, se o computador me permitir, fez algo que é fundamental. Fez o link. A frase citada manifesta-se em um período em que nós temos aumento de idosos contaminados por DSTs. Então, a citação foi usada para introduzir o tema. É uma exploração produtiva da frase, que vocês podem usar como exemplo também para as redações de vocês. Aí, depois que se apresentou a citação e que se apresentou o link entre a citação e o tema, o que o aluno ou a aluna escreveu? A sua tese, que é necessário que
haja uma atuação imediata da sociedade a fim de combater avanços de DSTs entre os idosos. E aí já indicou que no seu projeto de texto vai se falar de medidas preventivas e imediatas. Então, notem que aqui tem 2 vezes imediata muito próximo, isso não fica legal quando a gente pensa a questão de vocabulário. Então, aqui nós temos os 3 elementos essenciais. A atenção à proposta de redação, com a citação no início, e temos o tema, a tese e o projeto de texto. Uma redação maravilhosa, está de parabéns quem a escreveu. E aí, para lembrar dessas nossas estratégias, vamos retomar. Nós aprendemos 4. A afirmação, o questionamento, a citação e uma historinha, contar uma história de forma objetiva que mobilize o conhecimento de vocês em relação a um fato real ou algum fato ficcional que aparece em algum texto literário que a gente pode contar para introduzir o tema. Aí eu chego ao simulado número 8. O nosso simulado número 8 trata de um outro tema que nos inquieta muito quando se pensa na educação no Brasil. Quem é professor, quem é aluno, quem é pai de aluno, quem é gestor de escola, sabe que o contexto brasileiro tem se mostrado um contexto muito hostil para quem está no ambiente escolar. Este contexto hostil está relacionado não só a deficiências de aprendizagem, mas também a situações de violência que interferem na aprendizagem dos alunos, que interferem no rendimento do aluno, que interfere no trabalho do professor e também em todas as questões relacionadas ao ambiente de trabalho, à motivação, ao medo que muitos de nós temos quando estamos na escola. Então, o simulado 8 vai tratar de violência na escola. O texto 1 apresentou para vocês dados que mostram que nós temos aumentado o índice de violência nas escolas, considerando o ranking de 2013 até 2019. E esse ranking compara o Brasil com outros países e vai dizer que entre os 34 países pesquisados, o Brasil vem como uma espécie de líder, um líder triste, no ranqueamento da violência. Enquanto no Brasil nós temos em torno de 12,5 professores que se manifestaram vítimas de algum tipo de agressão ou de intimidação pelos alunos, em outros países esse índice geral é de 3,4. Então, nós estamos muito acima da média. Na Coreia do Sul, na Malásia e na Romênia, o índice de agressão contra professores é 0. Então, notem que nós temos um dado bastante preocupante. Isso é um problema de caráter social. O texto 2 vai dizer agora não sobre os professores, como no texto 1, que vivenciaram alguma situação de violência, mas vai tratar dos jovens que já foram agredidos na escola. Notem que a média geral no Brasil é 42% de jovens que já manifestaram serem vítimas de algum tipo de agressão na escola. E quando a gente pensa a média geral, que já é altíssima, nós vamos ver que em alguns estados brasileiros essa média ainda é mais alta. Notem o caso de Fortaleza, em que 67% dos estudantes manifestaram ter tido, ao longo da vida escolar, alguma forma de agressão. E Belém, Fortaleza, eu falei estado, é a capital brasileira, no estado do Ceará, em que tem o maior índice de violência manifestada por jovens, contra os próprios jovens. E no Pará, na cidade de Belém, apenas 28%. Esses aqui são os 10 casos que mais chamam a atenção, nós não temos um quadro completo, mas isso já mostra que, em termos de média geral, nós somos um país cujas escolas são bastante violentas, ou são espaços de propagação de violência. O texto 3 trata de uma proposta de governo, ou melhor, proposta de um senador brasileiro, para limitar ou para tentar impedir a propagação da violência nas escolas. Aí a citação é de uma reportagem do próprio site do Senado, que quer fazer com que haja uma punição judicial aos agressores e medidas protetivas aos professores. Quer dizer, não dá mais para, segundo a proposta deste senador, que é o Paulo Paim, não dá mais para permitir que quem bate em professor, quem bate em colega, quem bate em mãe de colega, passe impune sem nenhuma medida que vá dizer isso não está certo. E proteger também os professores. E o texto 4 aborda algo que se refere a professores e funcionários que trabalham em institutos educacionais. Vocês têm aqui um mapa todo colorido, e o mapa vai indicar o percentual de professores ou funcionários que presenciaram algum tipo de agressão física ou verbal cometidas por alunos em cada um dos estados. Aí vocês vão notar que nós temos um dado que indica abaixo da média, que é o que está em verde, o que está na média e o que está acima da média. E aí a média, pessoal, ela é bastante assustadora. Em média, 51%
82% dos profissionais que participaram da pesquisa já assistiram alguma forma de agressão. É muito. Então, mais da metade dos profissionais da educação já vivenciaram, já presenciaram alguma situação de violência. E se a gente for observar os estados cujas cores estão marcadas em vermelho, esse percentual é muito mais alto. O estado de Goiás, o estado de São Paulo, o Distrito Federal tem números assustadores. Notem que o Distrito Federal tem 59% de profissionais, professores ou funcionários que já assistiram a uma situação de violência na escola, um percentual bastante alto. Rio Grande do Sul também é assustador, está com 52%, muito próximo da média. Aí, a nossa proposta de redação pedia que vocês apontassem caminhos para combater a violência nas escolas. Caminhos pressupõe-se mais do que uma estratégia, e que, nessa introdução, vocês usassem, como forma de desafio, uma outra estratégia, que é introduzir uma história, que pode ser de um fato real, de um fato fictício, para anunciar o tema. Aí, antes de comentar uma redação da nossa turma, do nosso curso, eu quero lembrar um caso que ficou notório em 2017 no país inteiro, que foi o caso dessa professora, que tem a imagem reproduzida aqui na nossa tela, professora de Santa Catarina, que se disse ficar dilacerada do ponto de vista físico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista moral, porque ela apanhou de um aluno com socos. O rosto dela está todo ensanguentado, depois que ela pediu que ele saísse da sala, aqui está a reportagem completa, porque ele não queria abrir o livro, e ele a desacatou. Ele estava com o livro embaixo das suas pernas, ela pediu, por favor, você pode abrir o livro e colocar em cima da mesa. Ele não gostou muito da atitude, ela pediu que saísse, encaminhou o garoto de 15 anos para a direção da escola, e lá ele disse que a professora estaria mentindo, que a história não era bem assim, e aí ela contrapôs que a história era aquela, porque todos os colegas tinham assistido. Ele não gostou disso e resolveu dar-lhe socos no rosto. E aí nós vemos uma situação de agressão que poderia começar o nosso texto. O nome dessa professora é Márcia Frigg, ela tem 52 anos, o caso dela repercutiu muito no cenário nacional, porque escancarou um tipo de violência que é cada vez mais crescente, que atinge professores e também envolve alunos e suas famílias. Aí, o que eu fiz? Eu contei aqui uma historinha para introduzir o tema, como forma de ilustrar para vocês como que essa redação poderia usar um caso concreto, um caso real e um caso bastante conhecido para introduzir o tema. Então, olhem só, acompanhem aqui comigo. Em 2017, Márcia Frigg, professora em Santa Catarina, foi agredida com socos por um aluno depois de mandá-lo sair da sala por mau comportamento. O garoto não queria atender ao pedido da professora para abrir o livro, e, como resposta à insistência da educadora em chamá-lo ao estudo, optou por agredi-la física, verbal e emocionalmente. Então, notem que nesta parte inteira aqui, o que eu fiz? Eu contei a historinha, dando conta daquilo que foi proposto na escrita, na proposta de redação. Aí, o que a gente faz? A gente conta a historinha e a gente vai dizer que essa historinha tem a ver com o tema da nossa redação. Então, o que eu usei aqui? Esse caso exemplifica a crise da educação brasileira e revela uma de suas facetas mais tristes, a violência no ambiente escolar. Então, o que eu fiz? Eu usei um caso para introduzir o tema. E o tema da nossa redação é como combater os caminhos de combate à violência nas escolas. Para combatê-la, duas medidas são essenciais. Notem que eu disse, enquanto opinião, que essa faceta é muito triste, que é preciso combatê-la. E aí eu vou apresentar agora o meu projeto de texto. Para combater a violência nas escolas, eu tenho duas medidas para instituir. Uma é a promoção da paz, então aqui é a medida 1, e a outra é a valorização dos profissionais da educação, que vai ser a medida 2. Então, notem que aqui a gente usa uma história simples, a gente conta de forma objetiva, sem se alongar muito, introduzindo o tema e indicando a tese e o que eu vou apresentar na sequência do texto para criar uma expectativa do leitor em relação àquilo que eu vou abordar. Então, eu tenho que falar de cultura de paz, promoção da cultura de paz, e vou falar que é preciso valorizar os profissionais da educação, entre eles professores e funcionários, não apenas professores, porque todos trabalham com educação. Então, no desenvolvimento, eu vou ter que ter um parágrafo para a promoção da paz e um parágrafo para a valorização dos professores ou dos profissionais todos que trabalham na educação. Então, isso aqui é para exemplificar a proposta de redação, aquilo que eu esperava na escrita, como forma de atender aquilo que nós estamos desenvolvendo. E aqui eu tenho um exemplo, e eu vou perguntar para vocês se o autor deste texto do nosso curso usou a história inicial para construir uma redação aos moldes daquilo que foi proposto. Acompanhe comigo aqui na tela.
Quando eu era mais jovem, praticava bullying com meus professores. Mas hoje me arrependo, afirma um jovem de 24 anos que prefere não ser identificado. Esse é um relato, infelizmente, bem comum em nosso país. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, seria de 2,5%, cerca de 2,5% dos professores ouvidos afirmaram já terem sofrido agressões morais por parte de seus alunos. Para evitar esses números assustadores, devemos evitar a exposição desses jovens à violência e procurar entender os motivos dessa agressão. Pergunto, este texto usa um caso concreto, ele conta uma história? Começa com aspas, falando de um relato. Quando eu era mais jovem, eu praticava bullying. Isso é uma história? É uma citação, mas dentro da citação tem ou não tem um pouquinho de história? Tem. Eu posso usar as palavras de alguém para contar a sua história. Eu poderia dizer, quando era jovem, um determinado garoto praticava bullying. Hoje ele se arrepende disso. Eu comecei uma historinha mesmo, que eu não digo o nome do personagem desse menino. E é por citação. Então, eu posso misturar as duas técnicas, usar a citação e usar a historinha. Aí nós temos a introdução do tema, praticava bullying, porque bullying é um tipo de violência que ocorre nas escolas. Dá para ligar o ar um pouco, está muito quente. E aí se introduz o tema e se coloca a posição, né? É uma situação que precisa ser combatida, porque esses números são assustadores, e aí nós vamos ver o projeto de texto sendo anunciado lá na última linha. É preciso combater a violência na escola em duas facetas, evitando a exposição dos jovens à violência e, segundo, sabendo por que eles se tornam agressores. Aqui, esse texto tem probleminhas de acentuação gráfica, de ortografia, mas não é meu objetivo falar sobre isso agora. Pergunta. No meu texto, eu botei que aconteceu com uma diretora, que ela reuniu os alunos, depois de uma briga, só que não disse que escola no Rio de Janeiro, não revelou os nomes. A pergunta que nós temos aqui de aluno no presencial, vou reproduzir para todos, é a seguinte. Quando a gente conta uma história para começar a introdução, conforme a nossa proposta de redação, a gente precisa colocar o nome do professor, ou o nome do aluno, ou o nome da escola? Não precisa. É melhor colocar, porque aí dá mais veracidade, dá mais fidedignidade àquilo que nós estamos reproduzindo. Ficaria mais compreensível como algo verdadeiro aos olhos da banca. Agora, se eu não tenho esse dado, se eu não conseguir esse dado, no dia da prova eu não lembro, eu posso colocar um garoto numa escola brasileira, a gente usa uma expressão mais genérica. O que a gente não pode é inventar. Agora, a gente não é obrigado a saber tudo de cor, né? Se eu estou lá no dia da prova do Enem, será que eu vou lembrar o nome daquela professora que apanhou? Talvez não. Então, uma professora, em um caso conhecido nacionalmente, em Santa Catarina, foi vítima de. A gente pode usar formas assim. Então, é importante a gente ter compreensão do seguinte. Às vezes, a gente não vai conseguir saber tudo de cor. Ainda mais quando a gente fica nervoso, quando a gente tem uma pressão maior para produzir um texto, num exame vestibular. Mas é importante que a gente use a estratégia da melhor forma. Mesmo que eu não nomeie a professora, mesmo que eu não indique qual é o nome da escola, eu posso fazer alusão ao caso de forma igual. O importante é que esse caso tenha a ver com o tema da redação. Então, notem que esse nosso exemplo aqui é o exemplo que dá conta daquilo que se esperava naquela proposta de redação, que é anunciar o caso concreto e introduzir o tema e a tese. Eu vou reproduzir a nossa segunda pergunta aqui na aula no presencial. Eu usei, no meu exemplo aqui, um caso que foi conhecido nacionalmente. Nosso aluno pergunta se poderia usar um caso que aconteceu com uma colega, que aconteceu próximo à sua rua, à sua vivência, no seu mundo real, mas que não gerou notícia nacional nem local. Pode. O que importa é que vocês tenham um caso para contar, um caso para relatar, que seja de violência nas escolas. Eu posso também ter tido uma colega minha de trabalho que foi violentada verbalmente por um colega, e ela não fez queixa, isso não gerou notícia nenhuma, mas eu sei. Então, é uma história real. É uma história em que eu acredito que eu posso usar no meu texto. Então, não tem nenhum problema se esse caso não ficou notório. Eu usei caso notório porque isso marcou bastante a mídia nacional e achei que seria bastante fácil ajudar vocês nesse sentido, porque esses casos mais debatidos na mídia, normalmente a gente tende a gravar mais. Mas se eu tiver uma história pessoal, uma história na família que envolva o tema, pode usar.
Aí vamos lembrar que os parágrafos de desenvolvimento, eles são os parágrafos do meio, o 2 e o 3, naquele nosso esquema de 4 parágrafos de redação. O desenvolvimento pode ser feito de várias formas. Nós vamos ver quais são as formas para nós relembrarmos isso. O importante é que o desenvolvimento dê conta do projeto de texto que nós anunciamos na introdução e que esse desenvolvimento prove para o leitor que vai avaliar vocês e que vai atribuir a nota de vocês, que esse projeto de texto é consistente, ele tem relevância. Então, esse desenvolvimento nada mais é do que provar que o nosso ponto de vista é coerente, ele é claro e precisa ser compartilhado. Ou seja, eu tenho que provar para a minha banca que eu sei do que eu estou falando e que a banca tem que pensar como eu, porque o meu argumento é tão bom, ele está tão bem desenvolvido, que a banca vai se sentir convidada a pensar como eu. Então, na verdade, o desenvolvimento é uma espécie de convite a pensar comigo, convite a pensar aquilo que eu proponho como correto, aquilo que eu proponho como verdadeiro, aquilo que eu proponho como algo legal para a gente compartilhar junto. Então, é sempre a tentativa de convencimento. Aí nós vamos lembrar que, ao longo das nossas aulas, nós estamos discutindo estratégias de desenvolvimento. Na primeira aula sobre esse tema, nós falamos de comparação e exemplificação. Hoje, o nosso foco é o que está em azul, apelo ao testemunho de autoridade. E aí, na sequência das aulas, nós vamos ver as outras estratégias, que são de causa e efeito, alusão histórica e exposição de dados concretos. Então, notem que vocês vão ter possibilidades de escolherem que estratégia argumentativa vocês vão usar para construir o texto de vocês. E essa ideia de escolha, ela é fundamental. Por quê? Conforme o tipo de informação que a gente tem gravado na nossa memória, conforme o tipo de dado que a gente conseguiu compilar, a gente vai ter mais ou menos facilidade de construir, por exemplo, um argumento por dado concreto. Só que, às vezes, eu não tenho nenhum dado estatístico gravado na minha memória e eu posso usar uma exemplificação, que, como eu falei na nossa última aula, é o tipo de recurso retórico mais fácil de a gente usar quando a gente não tem uma informação gravada, decorada na nossa memória. Porque exemplos todos nós conseguimos dar. E aí, a comparação a gente também consegue fazer se tiver um arcabouço de informação bastante largo. E o apelo ao testemunho de autoridade é mais difícil. Por quê? Porque para eu citar uma autoridade em relação a um determinado tema, para eu mostrar que eu tenho conhecimento sobre pessoas que são renomadas numa área do saber, eu tenho que conhecer autoridades, eu tenho que conhecer autores de livros, eu tenho que saber reproduzir as ideias deles. Então, aqui vai um alerta importante. Todos vocês que estão tendo aula de literatura, de história, de filosofia, de sociologia, estão ouvindo a toda semana nomes de autores e estão tendo ideias sobre o que os autores escreveram, sobre o que os autores pensaram, sobre o que eles defenderam. Sempre numa aula de sociologia, vocês vão ter alguma referência a algum sociólogo. Sempre numa aula de história, vocês vão ter referência a um personagem histórico, que pode ser uma autoridade a ser citada também, dependendo da ideia que ele traz. Em toda a aula de literatura, vocês vão ter algum posicionamento crítico em relação a algum assunto. Então, comece a anotar. E eu vou dar hoje uma tarefinha para vocês em relação a isso. Nós temos que ter um repertório de pensadores muito grande. Porque quanto mais ideias diferentes de sociólogos, de historiadores, de filósofos nós tivermos armazenados na nossa memória, mais fácil vai ser a gente articular um argumento de autoridade no nosso texto. Então, gente, o nosso caderno temático, a partir de hoje, vai ter uma tarefinha diferente. Eu vou pedir um tema especial para vocês, que tem a ver justamente com a necessidade de nós criarmos uma base de dados, digamos assim, relacionada a ideias de grandes pensadores que vocês podem usar no texto de vocês. E eu já quero alertar. A nossa aula de hoje vai tratar de uma redação nota 1000 do Enem. E o que a redação nota 1000 teve? Apelo ao testemunho de autoridade. E isso mostra coisas muito importantes para a gente chegar a uma nota bala na redação. Que a gente sabe articular disciplinas e que a gente sabe reproduzir ideias de grandes pensadores. E eu quero começar a ver isso nos textos de vocês. Então, atenção, a cada aula um desafio novo. E a gente vai perseguir até chegar ao 1000. Hoje, então, apelo ao testemunho de autoridade. Apelo ao testemunho de autoridade consiste no quê? Na recorrência a frases que eu posso reproduzir de forma igualzinha, entre aspas, ou com as minhas palavras, citações, relatos proferidos, e agora sublinhe a expressão-chave, por um especialista ou uma autoridade naquela área do conhecimento. Então, atenção. Eu quero discutir violência na escola. E aí eu sei que a violência na escola é praticada muitas vezes na forma de bullying. Aquelas piadinhas de mau gosto que professor faz contra aluno, que aluno faz contra professor, que aluno faz contra diretor, que aluno faz
faz contra colega, contra aluno mesmo. Aí eu cito que o bullying nas escolas é algo extremamente preocupante, porque, segundo uma vítima dessa violência, ela sofre até hoje com o trauma decorrente de ter sido chamada de gordinha. Eu citei que isso acarreta trauma. Eu citei quem mesmo? Uma vítima de agressão. Essa vítima de agressão, pelo dado que eu apresentei para vocês, é uma autoridade no assunto? Não é. Então, o que a gente tem que gravar? Que quando a gente usa a pílula ou testemunho de autoridade, a gente tem que citar especialista. Aquele sujeito que tem livros publicados sobre o tema, aquele sujeito que propôs, por exemplo, num programa de mestrado e doutorado, teses, dissertações sobre o assunto. Isso é ser especialista. Então, essa pessoa que sofreu bullying na escola por ter sido chamada de gordinha e sofre até hoje com isso, ela até pode ter estudado sobre o tema, mas se eu disser que ela é simplesmente uma vítima, ela não é uma autoridade no assunto. Para ser uma autoridade no assunto, eu teria que citar um pesquisador da violência nas escolas, eu teria que citar um sociólogo que aborda a violência nas escolas, eu teria que citar um teórico da educação que discute os problemas da escola associados à violência. Isso é uma psicóloga que trata do tema. Então, a autoridade no assunto é alguém que tem conhecimento notório, conhecimento chancelado por universidade, chancelado por um programa de mestrado, por exemplo, para dizer, ele é entendedor do assunto, ele sabe muito sobre o tema. E aí, meninos e meninas, para eu ter esse arcabouço de autoridades, eu tenho que ler muito e anotar quem são as pessoas que falam ideias legais que eu posso eventualmente usar no meu texto. E aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente pode encadear isso. Tá frio? Se tiver frio, peçam para baixar e desligar o ar. Então, vocês lembram da nossa redação sobre a disseminação de AIDS entre os jovens? Se eu não estou enganada, foi nosso simulado número 6. Que nós começamos com uma citação, e eu quero mostrar para vocês que agora a gente vai desenvolver o tema, trazendo o apelo ao testemunho de autoridade. Então, notem que agora nós estamos em coisinhas diferentes. Nós podemos começar o texto na introdução com uma citação para apresentar o tema. E o que eu quero mostrar hoje, de forma especial, é como que a gente desenvolve um assunto por meio da citação a autoridades. Depois. Lembra do nosso texto, que vocês têm nas aulas anteriores, que dizia assim: quem ama protege é um slogan dos anos 1990, talvez dos 2000, diz o personagem central do livro Tribunal da Quinta-feira, de Michel Laub, para aludir a campanhas publicitárias contra a contaminação pelo HIV no Brasil. Lembre que aqui eu estava explicando para vocês, nas aulas anteriores, como é que a gente introduz um tema com base em uma citação. Aqui é uma citação de um texto literário. Assim como na vida real, o drama desse ente ficcional é o medo de se tornar aidético por não ter tido relação sexual segura. Nesse caso, um grupo especial parece não se amar tanto nem ao outro. Os jovens são, no país, o grupo que mais tem se infectado pelo vírus. Diante desse quadro, e aqui eu não sei o tema, né? Diante desse quadro preocupante, há de se tomar providências e duas delas, olha aqui o projeto de texto, são urgentes. A primeira, está aqui, é a intensificação da educação sexual nas escolas. E a segunda é a criação de efetivas propagandas nas mídias sobre o risco de contaminação. Então, aqui nós temos a tese, que indica que é preciso tomar medidas urgentes para combater isso. E aqui eu tenho o projeto de texto que anuncia o que nós vamos ter na sequência. Aí nós vamos lembrar que nós já fizemos um parágrafo de desenvolvimento, que é este. Em primeiro lugar, é notório que em países onde há educação sexual nas escolas, o índice de contaminação por HIV é menor. Aí nós comparamos a educação sexual que ocorre nos Estados Unidos com o que ocorre no Brasil, e aí concluímos que preparar jovens para se amar e proteger, não só em relações sexuais, mas também em outras ações da vida social, torna-se medida adequada para evitar o alargamento do número de jovens portadores da AIDS, permitindo-lhes uma vida saudável e menos perigosa. Então, aqui nós tivemos um argumento por comparação, e agora eu trago para vocês um argumento nessa perspectiva de alusão à autoridade no assunto. Vamos lembrar, gente, para ser autoridade, eu tenho que indicar no texto ideias, informações de pessoas que são especialistas na área. E isso já tem que marcar no texto. Então, leiam comigo agora a parte nova daquela nossa redação, que diz assim: nessa perspectiva, e notem que essa parte aqui, que começa com nessa perspectiva, é uma estratégia para a gente linkar um parágrafo ao outro. São aqueles links, aqueles conectores que eu quero ver cada vez mais no texto de vocês. Notem que para anunciar o primeiro argumento, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente usou em primeiro lugar.
Agora, para dar sequência a esse raciocínio, a gente vai usar nessa perspectiva. Então, toda vez que eu abro um parágrafo novo na minha redação, eu tenho que abri-lo mostrando que ele tem relação direta com o que eu escrevi antes. E esses conectores precisam aparecer para marcar linguisticamente essa conexão. Nessa perspectiva, práticas de educação sexual precisam ser incorporadas no horizonte formativo escolar dos jovens, uma vez que o adolescente precisa não só compreender o que é sexualidade, mas também aprender sobre como desenvolver sua sexualidade sem colocar sua saúde em risco. Tratar desse tema na sala de aula contribuirá ainda para romper o tabu que historicamente o acompanha e que limita a compreensão de que a sexualidade é um traço inerente a todo ser humano. Então, aqui eu estou defendendo aquela primeira perspectiva do texto, que a gente tem que ter uma educação sexual nas escolas. Agora, nós vamos introduzir o argumento por apelo ao testemunho de autoridade. É isso que propõem os pesquisadores Tatiana Leonço, e aí eu vou dizer quem ela é, para marcar que eu entendo que o argumento de autoridade é o argumento que mostra que eu vou citar especialistas no assunto. Olha aqui, eu estou colocando isso entre parênteses. É isso que propõem os pesquisadores Tatiana Leonço, doutora em psicologia e pesquisadora da Fiocruz, e Débora Diniz, doutora em antropologia e professora da Universidade de Brasília, da UNB. Vocês podem usar a sigla quando é nome de instituição, tá? Quando defendem a necessidade, aqui está a ideia deles que eu estou reproduzindo, ó. Necessidade de incluir questões como prazer nas discussões sobre os métodos de prevenção a EDSTs. Pois, para eles, continuo reproduzindo as ideias deles, isso complementaria e ampliaria as práticas no sentido preventivo. Então, eu estou usando um argumento de autoridade para dizer, nós temos que abordar isso na escola. Só que eu falando sozinha talvez não tenha uma argumentação tão forte. Então, o que eu faço? Eu uso a fala de alguém para legitimar, para chancelar, para dar ok para aquela minha perspectiva de raciocínio. É para isso que serve o argumento de autoridade. Ele não fala sozinho. Eu tenho que mostrar que aquela fala tem a ver com aquilo que eu quero dizer. Aí a autoridade vem como uma espécie de banca. Ele vai bancar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero dizer. Dito isso, eu quero mostrar para vocês que eu não posso simplesmente parar ali o meu texto sem dizer em que sentido tudo isso está sendo incorporado e está sendo arrolado no meu texto. A citação ela não tem vida própria sozinha. Eu preciso fazer o encadeamento para mostrar que essa frase, para mostrar que essa perspectiva de raciocínio tem coerência. Então, o que eu vou fazer? Na sequência, quando eu uso essa citação, eu tenho que apresentar um pouquinho mais a minha voz, para mostrar que eu tenho compreensão clara de que a citação é um elemento de argumentação. E não é só um espaço para eu preencher o meu texto dizendo para a banca, olha, eu conheço sobre as teorias, eu consigo citar alguém. Não, gente. Eu tenho que usar a citação e depois da citação eu preciso mostrar para que ela serve. Então, olhem só. Tal posição. A posição das pesquisadoras. Agora eu vou anunciar o que eu penso sobre isso. Eu vou desdobrar o conteúdo da citação. Tal posição corrobora a ideia, corroborar é um termo mais bonito, quer dizer, confirma, vai na mesma perspectiva de raciocínio. Tal posição corrobora a ideia a ser urgentemente debatida e também implementada nas escolas de que educar para a sexualidade é um direito humano e também um meio de prevenir a contaminação por vírus que podem comprometer um desenvolvimento saudável dos jovens. Então, notem que eu usei a citação para dizer que realmente aquilo que eu estava pensando está certo, tanto é certo que nós temos autoridades no assunto que dizem perspectiva semelhante à que eu quero apresentar. Então, notem que aqui eu tenho um parágrafo que traz a fala alheia, que traz o discurso de alguém que é especialista no assunto para reforçar o meu ponto de vista. Como é que eu faço isso? Se eu tenho como pesquisar antes de fazer a redação, eu posso fazer essa pesquisa e anotar depois. Se eu não estou, no dia da prova, em condições de fazer pesquisa alguma, porque não vou ter computador, porque não vou ter o cérebro de um colega para me ajudar, não vou ter professora para perguntar, o que eu faço? Eu preciso ter, como estratégia prévia, o armazenamento de máximo de informações provenientes de grandes pensadores e estudiosos sobre os mais variados temas decoradas. Decoradas no sentido de eu saber reproduzir com as minhas palavras. Não decorada no sentido de eu ter uma frase decorada e usar aquela frase igualzinha como está escrita pelo autor ou como foi falada pelo pesquisador. Mas eu só vou conseguir usar o argumento de autoridade se eu tiver, ao longo da minha formação, ter registrado ideias de grandes pensadores.
Se eu não conseguir fazer isso ao longo do meu ano de curso, ao longo do curso que nós estamos aqui desenvolvendo, é muito provável que eu não vá conseguir, no dia da redação do vestibular ou do Enem, fazer uma redação cujo desenvolvimento tenha apelo ao testemunho de autoridade. Nesse sentido, eu quero reforçar que, como estudante a fim de tirar uma redação com nota 1000, como estudante a fim de ingressar num curso bastante competitivo, algumas posturas são prioritárias. Algumas posturas têm que ser escolhidas por vocês, porque o destino é de vocês. O destino vocês vão traçar quando vocês fazem as escolhas de vocês. Então, se vocês querem ter uma redação que seja respaldada, que tenha um diferencial em relação aos demais candidatos, o argumento de autoridade pode ser esse caminho. Mas, para vocês usá-lo, é preciso que vocês criem o hábito de ler, de anotar, de conhecer teorias, de saber o que os grandes pensadores escreveram sobre os mais variados temas. Isso é um treino e é também uma disciplina necessária. Porque vocês vão ter, em várias aulas, pensadores sendo abordados. O que a gente faz com isso? Anota. E chega em casa, ou chega à sua casa, olha de novo, revisa. Semanas antes da prova, começa a ler o caderno temático para lembrar de tudo que vocês leram, de tudo que vocês anotaram. Por isso que nós temos lá, no nosso caderno temático, um itemzinho que é só sobre pensadores teóricos, pessoas que têm frases importantes para vocês gravarem sobre cada um dos temas. É para forçar vocês a terem esse repertório, para que o dia da redação não seja um dia doloroso para vocês, seja um dia para vocês lerem a proposta e ficarem sorrindo, escrevendo o texto com muita calma, com muita tranquilidade. É para isso que a gente trabalha. Mas sozinhos nós não podemos fazer nada. Vocês precisam fazer essas orientações existirem como concretas na vida de vocês. Porque a prova vai ser de vocês, a nota vai ser de vocês. Então, é importante que essas orientações sejam seguidas, que vocês gostem de vocês, e vocês valorizem a vida e a experiência de vocês, e vocês escrevam, vocês anotem, vocês pesquisem tudo aquilo que vai ser diferencial para vocês. Aqui é um marco, então, em vermelho, quando a gente faz referência à citação de ideias anteriores, e marco em verde a esse aproveitamento produtivo que deve ter quando a gente faz o uso de uma citação. Então, lembre, eu nunca posso deixar a citação falando sozinha. Eu preciso incorporá-la e mostrar que eu entendo que ela é relevante para mim, porque ela me ajuda a defender melhor o meu ponto de vista. Quando a gente introduz uma citação no texto, nós temos que usar algumas expressões importantes, que nós vamos chamar de conectores. A gente tem várias estratégias. Uma delas é usar verbo dicente, a outra é usar conector que introduz citação direta ou indireta, e depois eu vou explicar isso para vocês. Quando a gente pensa nisso, a gente vai usar várias palavrinhas mágicas que são conjunções. Para fulano de tal, para Paulo Freire, para Bauman, para Theodor Adorno, de acordo com Theodor Adorno, segundo fulano de tal, conforme fulano de tal, consoante fulano de tal. Vocês têm aqui 5 expressões para introduzir a ideia de alguém. E aqui eu quero mostrar para vocês que essas expressões têm que ser muito bem articuladas para que as frases tenham sentido autônomo e não tenham problema de estrutura. Vou colocar 2 exemplos para mostrar para vocês algo que às vezes aparece nas redações e que a gente precisa corrigir. Aqui eu tenho o exemplo 1, e aqui eu vou ter o exemplo 2.
nós temos, em alguns casos, construções assim e assim. Quando nós usamos os conectores, como eu estou explicando para vocês, nós usamos assim. Para fulano de tal, e aí eu vou deixar essa expressão aqui virgulada. Eu estou introduzindo o autor das ideias. Para fulano de tal, a educação sexual deve ser uma disciplina no ensino médio. Assim, os jovens aprenderão sobre os riscos do sexo sem proteção. Esta forma aqui é uma forma que está correta. Por quê? Eu usei a expressão que introduz o nome da autoridade, coloquei uma vírgula e disse a frase inteira. Qual é a ideia dele? A educação deve ser uma disciplina no ensino médio. Só que, às vezes, algumas redações vêm com estruturas frasais como essa que está aqui no número 2. Segundo fulano de tal, diz que a educação deve ser uma disciplina no ensino médio. Assim, os jovens aprenderão sobre os riscos de proteção, de sexo sem proteção. Qual é o problema, pessoal? Isso aqui é muito comum nas redações. O que tem de problema? Se eu uso a expressão de conexão, eu coloco o conector, depois o nome da autoridade. E a vírgula. Se eu uso isso, eu não posso depois dizer, diz que. Para fulano de tal, a educação deve ser uma disciplina no ensino médio. Ou eu digo simplesmente assim. Fulano de tal diz que a educação deve ser uma disciplina. Isso. Não coube. Vou arrumar. Sim, educação sexual. Então, olhem só. Ou a gente começa usando o conector, o nome, depois vírgula, ou a gente começa direto com o nome e o diz que, afirma que, assevera que. O que eu não posso é usar as duas estratégias juntas. Eu quero que vocês gravem isso, porque eu já enxerguei algumas questões assim, e a gente precisa observar a estrutura de frase, tá? Eu tenho duas formas de introduzir. A forma mais clássica, a forma mais comum, é usar os conectores. Para fulano de tal, consoante fulano de tal, de acordo com fulano de tal, aí a vírgula, e coloca a ideia. E se eu não quiser colocar o conector, eu vou direto com o nome da autoridade. Fulano de tal diz que, fulano de tal argumenta que, fulano de tal alerta que. Tá? São duas estratégias diferentes para as quais eu tenho que dar um pouquinho de atenção para não escrever de forma errada em termos de estrutura de frase, porque isso pode gerar desconto em termos gramaticais. Nós temos ali 5 conectores para fulano, de acordo com Beltrano, segundo fulano, conforme Beltrano, consoante fulano. Todas essas conjunções são corretas, todas elas indicam que eu vou reproduzir ideia alheia. Pergunto para vocês qual delas é a mais comum, qual é aquela que poderia estar no vocabulário de qualquer aluno. A primeira. Qual que é a menos comum? A segunda? Qual que é que vocês veem menos nos textos? A segunda? Para, de acordo com, segundo, conforme, consoante. Qual que é a que menos se usa? Acertou? Consoante. A menos comum, a que se menos emprega é a consoante. O que eu quero dizer com isso? Se a gente quer usar um vocabulário comunzão, a gente vai usar? Qual? Para. Se a gente quer mostrar um vocabulário um pouco mais requintado, um vocabulário que não é comunzão, a gente vai usar? Consoante. Quem é que escolhe? Nós. Vai ter diferença de nota? Vai. Porque um dos itens de avaliação é se usa um repertório mais diversificado e produzido. O que é um vocabulário mais diversificado e produtivo? É um vocabulário que não se assenta apenas em palavras comunzonas, que qualquer um usa. Vocês não podem ser qualquer um. Qualquer um tira 7. 7 não garante nota em medicina. Aprovação em medicina em grandes universidades. Se eu quero ser um distinto em relação ao grande grupo, eu tenho que marcar essa distinção em relação também ao vocabulário. Claro, gente, que nem sempre vai dar para usar em todo parágrafo, se eu quiser, consoante. Mas se vocês conseguirem usar um consoante, ele é melhor do que um para, porque vai indicar o repertório mais rico, mais criativo. Todo mundo gravou isso? Vou esperar, então, consoante no texto de vocês, porque eu quero alunos distintos. Vamos? Combinado? Combinado, hein? Então, como a gente vai inserir? A gente vai introduzir o apelo ao testemunho de autoridade, que é a citação, no nosso texto, para defender o que a gente quer. Então, a citação, ela não é a única parte do parágrafo. Ela é uma parte que nos ajuda a defender o que nós queremos dizer. Então, a citação não pode falar sozinha, eu tenho que usar
aquela partezinha que eu destaquei no nosso exemplo em verde, para mostrar que eu penso sobre aquele tema e aquele autor me ajuda a desenvolver melhor as minhas ideias. E mostrar que eu compreendo o conteúdo da citação e que eu sou capaz de me referir a essa citação de forma bem pontual e de forma adequada. Quando eu uso a citação, eu tenho duas formas de incorporá-lo em termos de escrita. Eu decorei uma frase. Muitas frases. Vocês também, provavelmente, na vida de vocês. Eu posso ter decorado uma frase famosa do Paulo Freire. Eu posso ter decorado uma frase famosa do Monteiro Lobato. E eu vou usar essa frase do Paulo Freire para mostrar para vocês a diferença entre as citações. Ele disse com todas as letras assim: a leitura de mundo precede, ou seja, vem antes, a leitura da palavra. Essa é uma frase que eu nunca vou esquecer do livro Pedagogia da Autonomia. Ele quer dizer que, mesmo que a gente não seja alfabetizado, mesmo que a gente não saiba ler palavra, que a gente não seja um sujeito letrado, a gente lê o mundo, a gente lê o comportamento das pessoas, a gente lê o que acontece ao nosso redor. Então, por isso que ele disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Quando eu faço uma citação direta, eu reproduzo literalmente, letra por letra, o que ele falou, o que ele registrou no livro. Eu só posso fazer isso quando eu sei decorar a frase. Decoro de verdade, porque não pode faltar nada, senão a minha citação não vai ser fidedigna. Eu reproduzo, entre aspas, as ideias de alguém, e se eu fosse escrever um texto na forma de diálogo, na forma de um conto literário, eu usaria travessão. Na nossa redação, nem pensar em usar travessão, porque nós vamos construir um parágrafo na forma de prosa, então a gente vai introduzir citação com aspas, tá? Então, a nossa forma aqui para a redação é só o uso de aspas. Só que eu também posso dizer que no dia da prova eu não vou saber decorar essa frase. Eu vou ficar nervosa, não vou talvez conseguir reproduzir, vou ficar com medo de errar a frase inteira. E eu posso usar, então, uma outra estratégia, que é usar a citação indireta. O que é uma citação indireta? É quando eu me aproprio da mesma ideia do autor, só que em vez de eu usar as palavras dele, tal como ele as proferiu, eu uso as minhas palavras, escrevo do meu jeito, para reproduzir o que ele escreveu. Aí a gente usa os chamados verbos dicende, que são os verbos de dizer. Afirmar, comentar, asseverar, dizer, falar. E escrevo assim. Disse a mesma coisa. Este exemplo aqui é um exemplo de citação direta. Este exemplo é um exemplo de citação indireta e este de citação direta. Vou marcar aqui para ficar claro para todo mundo. Citação direta. Citação indireta. O que tem de diferente, pessoal? Aqui eu uso as aspas na direta, e na indireta eu uso os verbos dicendes mais a partícula que. Verbo dicende, vamos lá. O verbo dizer, o verbo comentar, o verbo falar, o verbo asseverar. Fulano disse que. Aí eu reproduzo com as minhas palavras, do meu jeito, com a minha paráfrase, as ideias dele. Disse que a leitura do mundo ocorre antes mesmo de o sujeito ser alfabetizado. Ocorre antes da leitura da palavra. Aí nós vamos ver que existem verbos que são mais bonitinhos e verbos que são mais comunzinhos. Quais são os verbos dicende? Vamos anotar comigo. Os verbos dicende são dizer, falar, comentar, declarar, afirmar, asseverar. Asseverar significa afirmar. Olhem a nossa escala. Qual é o vocabulário comunzão? Esse aqui. Qual é o vocabulário mais requintado, que é menos usual?
Então, se eu quero impressionar a banca dizendo que eu tenho vocabulário legal, eu posso trocar, neste caso aqui, o verbo dizer pelo verbo asseverar. E escrever assim, Paulo Freire assevera que a leitura do mundo ocorre antes mesmo de o sujeito ser alfabetizado. Então, notem que tudo que a gente escreve tem que ser bastante cuidado, porque isso vai indicando uma pontuação maior em cada um dos itens. Então, aqui eu tenho os verbos de send, eu tenho vários. O mais comum é o verbo dizer, o fulano disse, o fulano falou, o fulano comentou. Mas se eu quiser usar um vocabulário que indique um repertório socioprodutivo melhor, é interessante usar o asseverar. Então, Paulo Freire assevera que, e assim por diante, tá? Então, a citação indireta, ela vai acontecer quando eu tenho a capacidade de reproduzir com as minhas palavras, com a minha forma de pensar, a ideia de alguém. Mas essa ideia de alguém tem que ser uma ideia fidedigna. Para mostrar isso para vocês, eu trouxe uma entrevista com Antônio Balduino e Vicente Castro, Vicente Celestino de França. Nós temos um entrevistador, nós temos um entrevistado, e o tema é a redação da nossa semana número 8. O pesquisador vai ser questionado sobre a seguinte pergunta feita por Antônio Balduino. Na sua visão, o que é que condiciona o surgimento do comportamento violento nas escolas? Algumas pesquisas têm colocado como ponto principal o ambiente em que a escola está inserida, seu contexto. Você concorda com essa afirmação? Então, olha só, a pergunta diria assim, em escolas onde há muita violência, em escolas que existem, onde os contextos são muito violentos, a escola vai ser bastante violenta. Então, teoricamente, em contextos que não há violência, as escolas, nesses lugares onde não há violência, não teriam violência. Essa foi a pergunta para o Vicente Celestino de França, que é mestre em educação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, e Lusófona, Portugal, e é fundador da ONG Cultura da Paz. Então, ele é um especialista nesse assunto. O que ele respondeu? Não, claro que não. Porque os índices de violência independem da condição social da escola. Nós temos escolas em periferia, com alto grau de miserabilidade, em que o índice da escola é bem menor do que em escola de bairro, de classe alta, com todas as condições, e que apresentam alto índice de violência. Claro, o meio pode e interfere, evidentemente, nesse processo, mas não como única força determinante em relação à escala de violência. A violência está presente tanto em escolas de periferia quanto nas escolas de classe alta, classe média alta. A entrevista está no site que está disponibilizado ali, da Fundade do governo, se não me engano, é de São Paulo, esse site. Então, notem que ele está dizendo que a violência ocorre em qualquer escola, independentemente do contexto. E aí nós podemos pensar, se as escolas, de fato, vão sofrer violência relacionadas ao seu contexto, nós não teríamos escolas nos Estados Unidos com alto índice, por exemplo, de matança em série provocada por alguns alunos, porque as escolas americanas não são escolas de periferia. Todos aqueles atentados cometidos por alunos contra colegas ou contra professores e contra eles mesmos aconteceram em escolas que não eram escolas de periferia. Então, a gente pode até pensar que o raciocínio desse mestre em educação está coerente. Nós temos violência em qualquer escola, independentemente do ambiente social, socioeconômico de seus estudantes. A violência ocorre em escola de gente rica, ocorre em escola de periferia, ocorre em ambientes de classe média. Então, em qualquer lugar. Como é que a gente poderia encaixar uma frase dele? Ou usando as aspas e dizer que a violência, e a gente reproduz uma frase dele igual, a violência está presente tanto nas escolas de periferia quanto nas escolas de classe média alta e classe alta. A gente poderia dizer que, para o Vicente Celestino de França, o contexto violento independe do ambiente sociocultural da escola. Pode ocorrer tanto em escolas de periferia quanto em escolas de alta classe. Reproduzir com as minhas palavras. Então, notem que quando a gente tem informações para registrar, a gente tem duas estratégias. Se a gente sabe decor, a gente coloca entre aspas. Se a gente consegue parafrasear, a gente usa os verbos de send com a estrutura. Verbo de send mais a partícula que. Fulano disse que, fulano argumentou que. E aí, quando a gente faz o uso do testemunho de autoridade, como é que a gente insere? Ali vem algumas coisas que nós precisamos destacar agora, que eu vou tentar marcar aqui, escrevendo. Opa! Toda vez que a gente usa um apelo ao testemunho de autoridade, alguns cuidados são fundamentais. Primeiro, eu sempre tenho que indicar que eu estou citando uma autoridade. Então, eu tenho que caracterizar a autoridade mencionada. Eu tenho que dizer que o fulano de tal, ele é o quê? Então, sempre depois do nome, o que nós vamos fazer? Fulano de tal. Eu vou colocar uma vírgula e vou preencher, depois dessa vírgula, com um dado sobre essa pessoa. Quem ela é? Fulano de tal, vírgula, doutora em educação, especialista em violência na escola. Terminei de caracterizar, eu coloco uma vírgula e continuo o texto.
Por que eu tenho que fazer isso, gente? Porque não adianta eu citar alguém sem mostrar para a banca que esse alguém é uma autoridade. Ela não tem a obrigação de saber quem é que eu estou citando. Vamos que eu cite alguém que não é tão conhecido assim para o leitor da banca. Então, sempre depois do nome da pessoa, a gente vai usar uma vírgula, vai descrever com expressões nominais, doutor naquilo, pesquisador de qual universidade, vai terminar essa descrição com uma vírgula e continua a frase normal. Então, isso é uma estratégia que a gente tem que usar. Fulano de tal, vírgula, doutor em educação, vírgula, afirma que. Sempre tem que ter essa caracterização para indicar para a banca que eu estou fazendo certo. Quando eu for usar aspas, eu tenho que abrir as aspas e eu tenho que depois fechar. Não pode abrir e esquecer de fechar. Porque se abrir e esquecer de fechar, vai dar um desconto em pontuação. Parece óbvio falar isso. Parece. Mas às vezes acontece a gente esquecer. Continua assim, empolgou com o texto, não fechou as aspas, errou em pontuação. Então, toda vez que a gente usa uma frase decoradinha, abriu a aspa, fechou. Porque não existem as aspas de uvas, toda vez que a gente abre, a gente fecha. E quando a gente faz a estruturação do texto, da citação, a gente tem que cuidar o encaixe, tal como eu mostrei aqui nas frases, tá? Eu tenho duas estratégias. Ou eu uso o nome, vírgula, e depois, e aqui, claro, faltou a caracterização, eu continuo a frase, ou eu uso direto o nome e o verbo diz que, afirma que, assevera que e reproduz a informação. Então, cuidar isso. Ou a gente faz o encaixe com conjunção, ou a gente faz encaixe com o verbo dicente. Ou uma coisa ou outra. Não posso misturar as duas estratégias. E aí nós vamos ver como que nós podemos encadear um parágrafo com o nosso tema, articulando o exemplo da citação do Vicente que nós lemos antes. Lembre que nós construímos aquele parágrafo que eu mostrei para vocês antes com a historinha. Vamos retomar, que diz assim. Em 2017, Márcia Frige, professora em Santa Catarina, foi agredida com socos por um aluno depois de mandá-lo sair da sala por mau comportamento. O garoto não queria atender ao pedido da professora para abrir o livro e, como resposta à insistência da educadora em chamá-lo ao estudo, optou por agredi-la física, verbal e emocionalmente. Esse caso exemplifica a crise na educação brasileira e revela uma de suas facetas mais tristes, a violência no ambiente escolar. Para combatê-la, duas medidas são essenciais em todos os educandários: promoção da cultura da paz e a valorização dos profissionais da educação. Como é que a gente continuaria esse texto? Lembrem que nós vamos usar no primeiro parágrafo a ideia da cultura da paz. E para encaixar, nós vamos usar sempre um coletor, que é esse aqui que está destacado em amarelo. Em primeiro lugar, a promoção da cultura de paz faz necessária. Por quê? Por que a cultura de paz faz-se necessária? Vamos continuar aqui no quadro comigo. Oi. Dá. Ana, tu pode desligar lá? Então, gente, por que a cultura da paz faz-se necessária? Por que vocês acham que trabalhar a ideia de paz na escola é fundamental? Como é que a gente defenderia a ideia de que uma das medidas para a gente combater a violência nas escolas é abordar a cultura da paz? E menos propensos a? Isso. Porque esse tema permite formar sujeitos melhores e menos propensos à prática de agressão. Nesse sentido, e aí nós vamos linkar a ideia do Vicente. Nesse sentido, a abordagem desse assunto deve ocorrer em todas as escolas, uma vez que... O que ele diz para nós que vai ser importante? Isso. Isso mesmo. Vou usar a palavra mais bonita. Uma vez que
Consoante, Vicente, eu esqueci o sobrenome dele. Vicente Celestino de França. O que eu tenho que colocar agora? Não. Isso! Sempre depois do nome da pessoa tem que dizer que ele é autoridade. Então, vamos destacar isso em vermelho, tá? Entre vírgulas. Vou marcar isso. É mestre. Eu ia escrever que ele é doutor já. Atribuí um título a mais para ele. É interessante dizer que ele é o fundador de uma ONG Cultura da Paz? Vou colocar a educação aqui em letra maiúscula, embora não seja obrigatório, tá? É interessante, nesse caso, dizer que ele é fundador da ONG Cultura da Paz? Sim, porque isso vai ajudar, porque a gente está falando de Cultura da Paz. Se eu trocar essa votação, fundador... Pode também, tanto faz. Uhum. Agora, vamos reproduzir copiando a frase inteira, vamos parafrasear. Eu acho sempre mais fácil parafrasear, porque aí não me obrigo a ter que decorar nada. Eu tenho que entender a ideia. Vamos parafrasear, então? Então, uma vez que, conforme Celestino de França, mestre em educação e fundador da ONG Cultura de Paz, a violência está presente em todos. Não posso usar escola porque eu já usei. Em todos os Fiz a citação. Está pronto? Parágrafo? O que a gente aprendeu? Que toda vez que a gente desenvolve uma ideia, a gente usa um apelo de testemunho de autoridade, só que ele não pode ficar falando sozinho. O que eu tenho que fazer agora? Botar. Em que sentido é essa citação? E isso me interessa para construir a minha opinião. Então, eu vou ter que construir mais uma frasezinha ali, para não deixar a citação falando sozinha. Uma frasezinha curta para o meu parágrafo não ficar com 15 linhas. Então, vamos marcar agora essa outra partezinha, que sou eu falando, indicando que sentido essa reflexão do Vicente Celestino de França me ajuda. Isso reforça a necessidade de os educandários instituírem em seus currículos a promoção da paz. Mecanismo fundamental, eu marco bem minha opinião, e lembro da proposta de redação, que era caminhos para combater a violência nas escolas. Mecanismo, então, fundamental para combater a violência nas escolas. Terminei o parágrafo usando uma citação. Difícil, doeu? Não dói. Mas, para eu fazer isso, o que eu tenho que ter como movimento prévio? Ler e anotar, para eu saber fazer sozinha no dia. Tá? Quando a gente chega a esta parte, nós vamos lembrar de competência 2 do Enem, que vai atribuir para vocês 200 pontos. Só 200. Que vai mostrar se vocês compreenderam a proposta de redação, se vocês vão articular saberes, e eu estou citando alguém que é da educação, então já mostra que eu conheço uma disciplina, e se vocês conseguem usar as informações para defender a tese, usar as informações que podem ser citações para defender a tese de vocês. Como nós estamos falando de articulação de saberes, é importante que vocês gravem, que vocês memorizem ideias provenientes de várias disciplinas. E aí nós temos que construir quadros. E aí vem o desafio, o tema de vocês. Eu construí aqui um esquema que eu quero colocar para vocês como um esquema de tema,
de pensadores que eu considero relevantes para vocês criarem um arcabouço de informações que vão ser úteis para vocês. Vocês têm sociologia, vocês têm filosofia, vocês têm história, vocês têm literatura, vocês têm física, que tem pensadores, que tem pessoas fundamentais para a gente captar suas ideias e compartilhar ou não. E que vocês podem arrolar no dia da redação de vocês. Então, eu citei aqui uma lista de vários pesquisadores e discriminei, dividi os pesquisadores em grandes áreas. Pensadores iluministas, grandes sociólogos e pensadores contemporâneos. E o que eu proponho para vocês aqui, que eu considero essencial, é que vocês criem agora um caderno temático 2, que eu vou colocar para vocês no ar na segunda-feira. O caderno temático 2 é só para vocês criarem repertórios de frases, de ideias, que eventualmente vocês podem usar no texto de vocês. Esse caderno vai ser um quadro que vai ter 3 elementos. O nome do autor, a área dele e quais são as ideias centrais sobre ele. E aqui fiz um exemplo. Bernard Charlot é um professor de ciências da educação na Universidade de Paris e Saint-Denis. Então, sempre junto com o autor, dizer quem ele é, qual é a sua especialidade, qual é a sua área, ele é da sociologia. Ele traz ideias muito legais sobre o tema do nosso simulado número 8. Ele diz que é necessário distinguir a violência escolar da violência na escola. A violência na escola é aquela violência que acontece dentro da escola. Professor contra aluno, aluno contra professor, aluno contra colega. Por quê? Existe a violência escolar, sendo a escola um agente de violência. Por exemplo, quando a escola reproduz ou permite que se reproduza a violência, aí nós falamos de violência escolar. Aquela escola que, por exemplo, propõe discriminação de gênero, aquela escola que não quer saber de aluno gordinho, ou aquela escola que tem como ideologia acentuar alguns problemas e algumas discriminações. Então, aquilo é a violência escolar. Isso. E a violência na escola é a violência que acontece dentro da escola. Então, tem diferença de termo, violência escolar e violência na escola. A nossa redação tratou de violência na escola. E Bernard Charlot também diz que na escola, os jovens são os principais praticantes de violência. São os principais praticantes. E, muito provavelmente, também são os principais recebedores de violência. Tá? Aí, o que nós vamos fazer no nosso caderno temático 2? A gente vai ter um quadrinho, um quadrão de tema, para vocês separarem outros. Aí eu trouxe aqui o Theodor Adorno, que ele é muito importante para vocês na área da sociologia, porque ele é um crítico da indústria cultural, e ele diz que a indústria cultural ela se impregnou de tal forma na educação que as escolas elas reproduzem sistemas de alienação da sociedade capitalista. Então, a escola, em vez de abrir a nossa cabeça, segundo o Theodor Adorno, faz com que a gente fique cada vez mais fechado, com que a gente seja alienado. Então, a escola vai ser um instrumento a serviço da indústria cultural, porque ela vai tratar o ensino como uma mera mercadoria, e se o ensino é uma mercadoria, os alunos são clientes. Clientes para os quais não interessa fazer pensar, interessa vender. Então, ele foi um pensador muito importante para nós. Ele poderia ser usado como um elemento de argumentação, de apelo ao testemunho de autoridade, em redação sobre crise na escola. O que faz com que cada vez a gente aprenda menos? Poderia ser usado Theodor Adorno para dizer que cada vez se aprende menos na escola, porque a escola adotou a lógica capitalista e ela trata os alunos como clientes e não propõe uma educação de formação pensante, e sim uma educação alienante. Saber disso só se eu estudar a teoria do Adorno e se eu anotar. Aí, o que eu fiz? Eu fiz uma listinha de pensadores importantes para vocês. Segunda-feira, o nosso caderno temático 2 vai tratar disso. Qual é o primeiro grupo? Pensadores iluministas. Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, Adam Smith e Denis Diderot. Eu selecionei só estes 4 que vocês vão estudar. Vocês vão indicar o autor, qual é a formação dele, qual é a área dele e quais são as ideias centrais. Porque vocês podem, de acordo com as ideias que vocês descobrirem desses pensadores, começar a inserir as informações, as suas teses, nos textos de vocês. Por que eu estou forçando vocês a fazer isso? Porque a redação do Enem, especialmente, mas não só, ela vai ter um item de avaliação que vai atribuir nota ao texto de vocês se vocês entrecruzarem disciplinas. Então, o Enem pede e espera que vocês associem conhecimentos de várias disciplinas. Uma das mais importantes, nesse sentido, é a sociologia. Por isso, esses pensadores provenientes, basicamente, da área da sociologia. O grupo 2, o nosso caderno temático 2, vai ser de pensadores específicos da sociologia, como Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber. São fundamentais para a história da humanidade, esses pensadores. E aí eu inseri aqui pensadores na contemporaneidade, que são pesquisadores que vocês vão ver cada vez mais sendo citados em bons textos, como o Zygmunt Bauman, que já morreu,
o Pierre Bourdieu, que tem textos belíssimos sobre questões de igualdade de gênero, Anthony Giddens e Pierre Levy. Nota que aqui não tem nenhum brasileiro. Os brasileiros a gente vai dar conta depois. Os grandes pensadores não nascem no Brasil, infelizmente. Nós vamos sofrer daquela síndrome do cachorro vira-lata. Somos sempre menores, sem valor. Os grandes pesquisadores vêm da Europa e dos Estados Unidos, isso eu quero dizer para vocês com tristeza. Então, o que nós vamos fazer no caderno temático 2? Construir esse quadro. Sempre indicando o autor e quem ele é, a área e as ideias mais importantes. Eu quero começar a enxergar isso no texto de vocês. Por que eu vou destacar isso? Porque isso tem sido condição de alguns alunos terem alcançado nota 1000 na redação do Enem. E se a gente quer ser 1000, a gente tem que seguir os bons exemplos. E nesses 2 exemplos, eu trago aqui uma redação que está na cartilha do participante do Enem de 2017, que foi publicada em outubro de 2017 e que reuniu várias redações nota 1000 do Enem anterior, que foi do Enem 2016. Este ano deve sair um caderno temático, ou melhor, uma cartilha do participante reunindo redações que foram nota 1000 em 2017. Sempre o livro traz as redações do ano anterior. Em 2016, a redação do Enem tratou do tema intolerância religiosa. E a redação que eu trouxe aqui é de Vinícius Oliveira de Lima, está na página 29 do caderno de redação do Enem. E a redação dele teve título, lembra que o título no Enem não é obrigatório, mas ele usou. E a redação dele vai trazer pensadores. E eu quero destacar por que isso é tão importante para nós, por que eu vou forçar vocês a construírem o caderno temático 2. Acompanhe comigo na tela o texto dele e os meus comentários. Tolerância na prática. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura, olha o verbo, a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa à medida que se impõe. Ele começou com uma citação. Estratégia de introdução de parágrafo por citação. Apresentou a tese. Nós não temos ainda um direito assegurado na prática. E apresentou o projeto de texto, que é entre os caminhos para se combater a intolerância religiosa está o diálogo entre sociedade e Estado. Uma introdução que tem todos os elementos. Em primeiro lugar, notem que aqui ele usa a palavrinha que eu estou forçando a vocês usarem também, conector entre um parágrafo e outro. Em primeiro lugar, é necessário que a sociedade não seja uma reprodução da casa colonial. Para introduzir essa ideia, o que ele vai fazer? Ele vai citar um sociólogo importante brasileiro, como disserta Gilberto Freire em Casagrande e Senzala. Gilberto Freire é um dos pensadores mais importantes que nós temos no século XX no Brasil. O autor ensina, olha aqui ele reproduzindo a ideia, vamos marcar tudo isso, ensina que a realidade do Brasil, até o século XIX, estava compactada no interior da Casa Grande, cuja religião oficial era católica, e as demais crenças, sobretudo africanas, eram marginalizadas e se mantiveram vivas porque os negros lhe deram a aparência cristã, conhecida hoje por sincretismo religioso. Então, notem que ele deve ter lido todo esse livro e ele conseguiu reproduzir com as ideias, com as palavras dele, as ideias do Gilberto Freire. No entanto, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, ou seja, não é possível que nós valorizemos mais o catolicismo em detrimento das outras religiões. O que ele está fazendo aqui? Ele está aproveitando, comentando a citação, para expor o seu ponto de vista. Então, não é razoável que ainda haja uma religião que subjugue as outras, o que deve, pois, ser repudiado em um Estado laico, a fim de que se combata a intolerância de crença. Bom cara, né? Gostei dele também. Então, notem que aqui ele usou um argumento de autoridade, reproduzindo um pensador brasileiro, e usou produtivamente essa citação para dizer o que ele pensa. Aí nós vamos para o segundo parágrafo, nós vamos ver que ele vai usar, de novo, um conector, porque, lembra, ele sabe muito bem que para eu fazer a passagem de um parágrafo para outro, o que eu tenho que usar? Conector. Então, em primeiro lugar, de outra parte. O que ele vai usar agora? O que vem aqui na sequência? Olhem comigo. O sociólogo Zygmunt Bauman disse quem é e qual é a autoridade, é um deles do quadrinho de vocês, o Caderno Temático 2, defende na obra Modernidade Líquida que o individualismo é uma das principais características e o maior conflito da pós-modernidade.
E, consequentemente, parcela da população tende a ser incapaz de tolerar diferenças. Notem como essa ideia aqui foi muito bem reproduzida. Na modernidade líquida, que é definida pelo Bauman como o nosso tempo, nós não cuidamos dos outros coletivamente, a gente cuida só de nós mesmos. E se a gente só presta atenção em nós, é natural que a gente produza intolerância àquilo que não é como nós, aquilo que não segue as nossas características. Então, teoricamente, se eu sou católica, no meu mundo individualista, no meu olhar só para mim mesma, eu vou ignorar e eu não vou tolerar quem não é católico. Se eu sou branca, eu não vou olhar para quem não é branco. Se eu sou negra, eu vou olhar para aquele que não é negro. Se eu sou gordinha, não vou olhar para pessoas que não são gordinhas. Esse problema assume contornos específicos no Brasil, onde, apesar do multiculturalismo, há quem exija do outro a mesma postura religiosa e seja intolerante àqueles que dela divergem. Nesse sentido, um caminho possível para combater a rejeição à diversidade de crença é desconstruir o principal problema da pós-modernidade, segundo Bauman, o individualismo. Então, notem que ele usou a citação para dizer, mais ou menos assim. Bom, gente, segundo o Zygmunt Bauman, nós vivemos em um mundo totalmente individualista. Quanto mais individualista, menos tolerantes à diversidade nós somos. Logo, a gente tem que combater o individualismo para nós termos uma diversidade religiosa. O raciocínio dele é um raciocínio muito bem construído. Ele usou, nos 2 parágrafos, apelo ao testemunho de autoridade. Agora, ele vai fazer o fechamento do texto. Urge, portanto, o que é isso aqui, o portanto? Uma palavrinha mágica para anunciar para o leitor que ele faz relação entre um parágrafo e outro, que agora que ele vai encaminhar o fechamento. Quero ver isso em todos os textos de vocês. Urge, portanto, note que o urge é um vocabulário mais rico, quer dizer, é muito necessário, é imprescindível, que os indivíduos e instituições públicas cooperem para mitigar a intolerância religiosa. Lembra que ele disse que uma união, um diálogo entre Estado e sociedade deveria resolver o problema. Cabe aos cidadãos repudiar a inferiorização das crenças e dos costumes presentes no território brasileiro, por meio de debates nas mídias sociais capazes de desconstruir a prevalência de uma religião sobre as demais. Ao Ministério Público, por sua vez, compete promover, porque o Ministério Público representa o Estado, tá? Compete promover as ações judiciais pertinentes contra atitudes individualistas ofensivas à diversidade de crença. Assim, observada a ação conjunta entre a população e o poder público, alçará o país à verdadeira posição de Estado democrático da direito. Porque, justamente, ele começou dizendo que a Constituição existe e diz que nós somos um país com diversidade de crença e que ela precisa ser respeitada, só que isso não é na prática. Então, note que todo o texto está articulado. Quero destacar, ao finalzinho aqui da nossa aula, para além do que nós já falamos sobre o argumento de autoridade, que toda vez que a gente apresenta uma medida de intervenção, a gente tem que responder 4 perguntas. Toda vez que a gente diz o que deve ser feito para resolver um problema, a gente tem que dizer quem é que vai fazer aquela ação que eu estou propondo para resolver o problema. O que eu vou propor, que ação eu quero que seja feita, eu proponho que seja feita para resolver esse problema. Como que essa ação vai ser realizada e para que ela serve. Não basta apenas dizer, para resolver o problema da violência nas escolas, é necessário que o governo institua campanhas de punição, ou melhor, ou crie legislação punitiva para os agressores. Tá, o governo faz o quê? Ele cria campanhas. O que faltou? Como que ele vai fazer isso? Crie por meio de debate público, com discussão com a sociedade civil sobre a melhor estratégia de punição, a fim de que as pessoas agredidas não se sintam mais tão convidadas a praticar agressões no ambiente escolar. Então, gente, para vocês construírem lá no último parágrafo uma proposta de intervenção adequada, essas 4 perguntinhas aqui precisam ser obrigatoriamente respondidas. Para finalizar nossa aula, eu quero lembrar que nós temos agora 2 temas. Completar o nosso caderno temático, que é o caderno temático 1. Estamos encerrando o módulo 1 com o tema 8. Vocês vão ter 2 para fazer, porque nós tivemos o hiato do feriado. E nós vamos ter o caderno temático 2, instituído hoje, e vai acompanhar vocês no 2º módulo, que vai tratar do quê? De captação, de registro de ideias de grandes pensadores, para que vocês tenham argumentos de autoridade para usarem e explorarem abundantemente nas mais variadas redações de vocês, porque isso é indicativo de redação nota 1000. Quem ainda não fez as suas redações, atenção, estamos terminando nossa última aula do módulo 1. Pode fazer, temos o prazo. Respostas na semana que vem para vocês, por e-mail.
Desejo que vocês tenham uma performance cada vez melhor no módulo 2, hoje é a nossa última aula do módulo 1, e dizer que foi um prazer estar com vocês, que estou muito feliz com o resultado da grande maioria de vocês, que é bem perceptível quando a gente observa as aulas sendo assistidas e aquelas observações em cada uma das aulas sendo registradas em forma de escrita. Estamos aqui para ajudar vocês. Quem ainda tem aula para assistir, o faça o quanto antes, para a gente não perder o ritmo de estudo, e as redações de vocês vão certamente ser redações com um potencial de grandes notas. Uma boa semana de estudos e até a nossa próxima aula.